Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Eu não sei o que você está sentindo, não sei o que você está passando, eu não conheço as tuas lutas, não conheço as tuas dúvidas, não conheço aquilo que você tem dentro do teu coração, mas uma coisa eu posso garantir: para tudo há um jeito, tudo tem uma solução. Quando Deus entra em nossas vidas, Ele muda radicalmente todas as coisas, Ele devolve a felicidade, Ele devolve a paz interior, Ele nos dá tranquilidade. Talvez você tenha perdido essa tranquilidade, talvez você tenha perdido essa paz, talvez você esteja cheio de dúvidas, cheio de medos, talvez você não saiba o que tem que fazer, quais as escolhas, as decisões que você deve tomar. Talvez você não sabe como agir com os teus filhos, como agir com teu marido, como agir com a tua esposa. Uma coisa eu sei, eu e você, nós precisamos desesperadamente de Jesus. Só Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus, ele mudou a história, porque a história ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também a minha e a tua história, ela é dividida antes de conhecer Jesus, antes de nós termos um encontro pessoal e íntimo com Jesus, e depois que nós passamos a ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com esse Deus maravilhoso. Então hoje eu quero te convidar a você crescer no conhecimento de Deus. Eu quero te convidar para que você venha a amadurecer, crescer espiritualmente. Eu quero então que nós possamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Assim diz a Palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que coisa, né? Nesse versículo nós temos 5 vezes a palavra menino. E esse versículo ele deixa bem claro que há um momento em nossa vida que nós temos uma transição da infância para a maturidade, para ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que têm conhecimento de Deus, que têm assim, um crescimento físico, emocional, social e principalmente espiritual. E também nós sabemos que o próprio Jesus, quando ele veio nessa terra, ele também teve esse crescimento. Isso nós podemos comprovar pela Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, ou seja, em intelecto, inteligência, em estatura, ou seja, fisicamente, em graça diante de Deus, ou seja, espiritualmente, e em graça também diante dos homens, ou seja, socialmente. Então Jesus é um modelo que nós temos de crescimento, um crescimento saudável, tanto intelectualmente, quanto emocionalmente, socialmente e principalmente espiritualmente. Então nós devemos crescer. Nós temos um lema na nossa igreja que é crescer ou crescer, vencer ou vencer. E eu costumo dizer que para você vencer, para mim vencer, para eu vencer, eu preciso necessariamente crescer. Então é impossível nós vencermos se nós primeiramente não crescermos. O crescimento ele resulta em vitória. Quando nós crescemos, é um sinal que nós vencemos muitos dos nossos inimigos que estão aí fora. Vencemos o diabo, vencemos o mundo, vencemos as tentações, vencemos as lutas, o desânimo, vencemos a nós mesmos. Ou seja, quando nós vencemos o nosso pior adversário, que somos nós mesmos, nós estamos aptos a ir para um outro nível, estamos aptos a irmos para uma nova jornada e cumprirmos uma nova missão.
Muito interessante isso. Nós sabemos que nós precisamos crescer e o crescimento ele faz parte da vida. Assim como quando nós nascemos, somos criança, somos alimentados do leite e depois meninos, começamos a comer comidas mais sólidas, né? E depois somos adolescentes, jovens e posteriormente homens. Ou seja, o crescimento natural, na verdade, ele acaba sendo um paralelo do crescimento que nós precisamos ter também de uma forma intelectual, também de uma forma social, também de uma forma emocional, mas principalmente de uma forma espiritual. Precisamos crescer em todos os níveis. Como é que eu vou saber se eu estou crescendo ou não? É muito simples, vou te dar um exemplo para te poder compreender. Talvez você já tenha filhos ou tenha irmãos mais novos, né? E já tenha visto uma situação dessa, onde um dos teus irmãos ou dos teus filhos quebra um copo. Como é que você reage quando essa criança quebra o copo? Você se zanga, você se irrita, você fica irado, você fica com raiva e você acaba descarregando nas pessoas próximas, inclusive na própria criança, essa tua raiva, essa tua ira. Isso é um sinal que você ainda precisa crescer. É um sinal que você não tem domínio próprio, é um sinal que você vive na carne, como diz a Bíblia Sagrada. O fruto da carne é muito forte dentro de você. Mas se você, quando acontece uma situação e age e reage diferente, ou seja, só um pouquinho, agora não se aproxime daqui, traga uma vassoura, vamos pegar uma pazinha, né? Por favor, fica afastado. Ou seja, você viu e sentiu a situação, mas você conseguiu agir e reagir de uma forma diferente, ou seja, você quis proteger a criança, porque você sabe que você não vai poder fazer com que o copo volte ao seu estado normal, natural, mas o objeto mais precioso, se podemos dizer objeto, não é o copo que quebrou, mas sim a criança, a integridade física da criança. Aí você está provando o teu crescimento, porque nós precisamos crescer e isso é realmente necessário. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser santo, porque Deus é santo. A palavra de Deus também diz que nós precisamos ser perfeito, porque o perfeito é o nosso Pai Celestial. Mas pastor, eu sei, eu já ouvi que nós não podemos ser santo completamente, porque o único santo real é Deus, e você tem toda a razão, nós já falamos isso aqui, mas perfeito no grego está no sentido de não pecar, não, está no sentido de ser maduro. Então esse perfeito que a Bíblia fala significa que eu posso vir a ser maduro. E esse processo, e olha bem a palavra, processo de amadurecimento, isso requer algumas fases, isso requer que nós tenhamos uma meta, porque ficar velho, isso é obrigatório, todos nós vamos ficar velhos um dia, mas ser sábio, nem todos, infelizmente, vamos ser sábios. Temos pessoas novas que são sábias e temos pessoas velhas que são insensatas, ou seja, a sabedoria não está ligado necessariamente ao tempo, à idade. É claro que a idade e também as experiências que nós vamos passando, isso nos auxilia para que nós possamos ser sábios, para que nós possamos amadurecer. Mas não quer dizer que necessariamente toda pessoa mais idosa, mais velha, tenha que ser sábio. As crianças, elas vivem de acordo com as coisas temporárias, ou seja, de acordo com o presente, vivem um presente e elas vivem de uma forma até bem intensamente. Mas nós, os adultos, já pensamos não só no presente, mas pensamos também no futuro. Ou seja, não vivemos somente de coisas temporárias, mas de coisas permanentes. E o cristão, mais ainda, não vive só em função das coisas terrenas, mas vive em função das coisas
espirituais, das coisas eternas, daquelas que não vão ter fim, daquelas que a traça não vai poder consumir, que a ferrugem não vai poder consumir, ou seja, aquelas que vão permanecer. As crianças, elas têm algumas atitudes, e talvez você vai poder compreender e vai lembrar, e eu não coloquei todas, não tenho aqui o desejo de colocar todas as atitudes, mas algumas atitudes apenas, para que nós possamos comparar uma atitude de uma criança para a atitude de um homem. A criança, por exemplo, ela é dependente, até às vezes excessiva dos pais. Ou seja, a criança depende para comer, a criança depende para dormir, a criança depende quando está na escola, dos pais poderem auxiliarem, né, para fazerem os temas escolares. A criança depende de tudo, de tudo. A criança é excessivamente dependente dos pais. E essa é uma característica própria da criança, não está errado. É uma fase que ela está passando e o pai está sendo seu treinador. O pai ou a mãe, né, está sendo aquela pessoa que está ao seu lado, está formando o caráter daquela nova pessoa. A criança, às vezes, ela faz birra quando contrariada. Como a gente pode verificar muitas vezes em um supermercado, quando a criança quer levar um doce, um chocolate, uma bala, e o pai disse, ó, não, você não pode levar. E a criança faz birra, a criança ela fica chorando, ela fica tentando de uma forma ou outra, né, mudar aquela situação. E isso é parte própria de uma criança. Não estou dizendo que seja certo ou não, mas isso é uma característica também de uma criança. A criança também, muitas vezes, ela agride quando confrontada. Ela não gosta de ser confrontada, ela não gosta de limites. A criança, muitas vezes, também, ela se intromete nos assuntos alheios. Ou seja, os adultos estão conversando, os adultos estão falando e a criança está se intrometendo. A criança, ela não respeita os limites dos adultos, ela não vai brincar com as outras crianças, às vezes quer se intrometer, saber o que está sendo falado. Isso é um hábito horrível e que muitas vezes nós verificamos. Por fim, vamos colocar apenas 5 características. As crianças, elas fazem o que elas veem, ou seja, elas copiam atitudes, gestos, inclusive vocabulário, palavras dos seus pais. Então, nós temos que ter muito cuidado com pais quando estamos perto das crianças para sermos bons exemplos e não maus exemplos. Porque se a criança vê o pai atirando uma latinha, né, de refrigerante fora, não vai colocar no lixo, ela vai fazer a mesma coisa. Se a criança vê o pai agredindo a mãe, a criança depois vai agredir outra pessoa também. Se a criança vê o pai ou a mãe fazendo algo ruim ou mentindo, ela vai mentir também. Então o que nós verificamos? Que a criança verdadeiramente, ela copia os seus pais. Isso traz um peso de responsabilidade muito grande para nós pais. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Ou seja, nós pais devemos ensinar as crianças o caminho certo, o caminho bíblico, o caminho da moral, o caminho dos bons costumes. Nós devemos ensinar para as crianças que o Senhor é Deus e que a palavra dele tem que ser colocada em prática, tem que ser obedecida. E se nós obedecemos, nós atraímos a bênção, e se nós desobedecemos a palavra, atraímos maldição. Ou seja, os pais têm a obrigação de fazer isso. Agora, quando nós não fazemos isso, ou quando nós fazemos algo bem ao contrário, nós mentimos, nós ignoramos, nós julgamos, nós criticamos, nós nos iramos, o que nós estamos passando para essas crianças? É algo para a gente parar e pensar e também refletir.
No próximo bloco nós vamos falar agora sobre as atitudes de um adulto maduro, um adulto que cresceu espiritualmente. Então espera aí, logo nós já vamos voltar. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Olá, mais uma vez nós estamos aqui voltando com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre amadurecimento espiritual, crescimento espiritual. Nós já falamos no bloco anterior que o próprio Jesus, ele é nosso exemplo principal. Ele cresceu intelectualmente, emocionalmente, socialmente e principalmente espiritualmente. Mas também temos aqui uma palavra de Paulo muito interessante em Gálatas 4:19, que diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Que palavra, né? Paulo estava falando para um povo, né, para uma igreja, né, na Galácia, um povo que tinha começado bem e por situações, né, adversas estava voltando a costumes judaizantes, estava voltando a aspectos da lei e não mais da graça. Estava querendo voltar àquilo que era primitivo e também arcaico e já tinha sido ultrapassado com a morte de Jesus, que se prendera a costumes, como por exemplo a circuncisão. Agora Paulo estava dizendo assim: vocês começaram bem, né? Quem foi que tirou vocês do caminho, tirou vocês da graça? Vocês estão na graça, não mais na lei, presos à lei. Então Paulo está dizendo que sentia dores de parto, ou seja, ele comparou com uma mulher que está para dar luz a um bebê. Que coisa séria, né? Ou seja, quando nós também estamos ajudando as pessoas e muitas vezes as pessoas nos decepcionam, magoam, nos ferem, nós temos que pensar também que essa pessoa precisa de um processo de libertação, de cura e também de amadurecimento. E nós que somos mais maduros precisamos ajudá-las. Precisamos realmente pagar um preço até que elas realmente estejam prontas para poder amadurecer, para poder crescer e depois gerar novos filhos também. Porque só a ovelha saudável pode gerar ovelhas também saudáveis, né? Então, quais são as atitudes de um adulto maduro? Primeiramente, um adulto maduro, ele tem uma dependência primeiramente de Deus e também de si mesmo. Ele sabe que está cooperando com Deus nessa terra. Ele quer implantar o reino de Deus aqui nesse mundo. E ele sabe que para isso ele precisa praticar a justiça. E onde tem justiça, está o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, aí está o reino de Deus. E justiça é colocar todas as coisas na sua devida ordem, no seu devido espaço. É obedecer a palavra de Deus. E quando ele depende de Deus e também sabe que aquilo que é possível fazer, ele precisa fazer, e o impossível ele espera e aguarda em Deus, essa é uma característica própria de alguém que é adulto, alguém que é maduro. Ou seja, ela não fica dependendo do pastor, não fica dependendo do líder, a dependência dele principalmente é de Deus. Segundo aspecto, é uma pessoa que sabe ser ensinado, ou seja, é uma pessoa ensinável. É uma pessoa que busca a correção, busca o ensino, busca o conhecimento, está apto e ávido ao saber. Uma pessoa madura, adulto espiritualmente,
ela sabe ser confrontada, sempre em amor, mas sabe ser confrontada, e ela sabe receber a disciplina, sabe o momento de falar, o momento de se calar, o momento de se aproximar, o momento de se afastar, reconhece a lei do protocolo, ou seja, para cada situação há uma forma correta de agir, há uma maneira correta também de se comportar e de falar com as pessoas. Uma pessoa adulta, madura, uma pessoa que respeita os limites, sabe até onde pode ir, ou seja, a liberdade é tua. A minha liberdade termina onde começa a tua. Essa pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa que cresceu e está crescendo espiritualmente. Uma pessoa também adulta, madura na fé, ela faz o que é certo e é exemplo para os outros, ou seja, ela procura viver o que prega e pregar o que vive. É uma grande característica de alguém que realmente é maduro. Nós temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que amadureceram, como por exemplo Jó. Jó era um homem íntegro, reto, fiel, um homem de caráter, mas a Bíblia fala que ele tinha temores, que ele tinha medos, e a Bíblia diz que o que ele mais temia aconteceu, ou seja, ele tinha medos escondidos, e esses medos escondidos também fizeram com que algumas situações pudessem dar legalidade ao diabo agir, fizesse com que pudessem dar legalidade e realmente aconteceu. Eu não sei quais são os teus temores, não sei quais são os teus medos, mas Jó, ele acabou expressando, reconhecendo os seus medos, mas ele reconheceu que o seu Redentor vivia, ele reconheceu que ele poderia ser retirado daquele monturo, daquele lixo, ele poderia ser restituído, restaurado, e foi o que aconteceu quando ele começou a orar pelos seus amigos e ele disse uma palavra muito interessante: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, nós vemos nesse processo que Deus colocou Jó de um grande amadurecimento, de um grande crescimento, de uma dependência maior de Deus e principalmente do conhecimento de Deus. Uma outra pessoa também que cresceu foi Jacó. Jacó, ele era enganador, Jacó, ele mentia, Jacó vivia uma vida muito complicada, mas um dia ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi mudada completamente. Talvez o que você precisa é fazer como Jacó, é no val de Jaboque, é lutar com Deus e prevalecer, ou seja, dizer como Jacó disse: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Talvez seja isso que você esteja precisando. Dizer: Senhor, eu não te conheço ainda tão bem, eu te conheço só de falar, eu te conheço muito superficialmente, mas eu quero te conhecer mais. Eu quero que seja o Senhor, o meu Deus, a partir de então, a partir de agora, como Jacó fez. Um outro que também amadureceu espiritualmente foi Jonas. Jonas quis fugir do propósito para o qual Deus tinha enviado ele, que era para Nínive, para que aquela cidade, grande cidade, se arrependesse. E Jonas estava indo para outro lado, para Tarse. E você sabe muito bem da história, né? Deus mandou uma tempestade e ele teve que ser jogado do barco, e a tempestade parou quando ele caiu nas águas. Quando ele estava no ventre de um grande peixe, aí ele começou a observar e a pensar e a refletir e se arrependeu e disse: Senhor, me tira daqui, eu vou cumprir o teu propósito. Ou seja, houve um amadurecimento espiritual também na vida de Jonas quando ele se arrependeu. Talvez você precise se arrepender e dizer: Senhor, eu quero cumprir o propósito para o qual o Senhor tem me formado. Nós temos um outro exemplo que foi Pedro. Pedro acabou negando Jesus 3 vezes e ele chorou amargamente quando se deparou com seus olhos, com os olhos do Mestre, e Jesus já tinha falado para Pedro que queria negar naquela noite. Mas Pedro depois foi restaurado por Jesus. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. E Pedro depois foi cheio do Espírito Santo e foi um grande líder da igreja primitiva, cheio de coragem, cheio de ousadia. Talvez também você precisa
ser restituído como Pedro foi. Ser cheio do Espírito Santo para poder crescer e cumprir um propósito para o qual Deus tem para a tua vida. Assim também com Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre. Não era considerado rabi, era considerado rabã, mestre dos mestres. Era alguém que era ouvido por todos. Mas um dia, depois que se converteu, Paulo disse: eu considero todo o meu conhecimento anterior a Jesus como nada. Agora sim que eu tenho conhecimento verdadeiro. Talvez você tenha diploma, você tenha muitos canudos, você tenha conhecimento humano, mas você precisa ter um conhecimento de Deus. É isso que está faltando para a tua vida. E o principal de todos, que nós vemos que amadureceu espiritualmente, foi Jesus. Ele é o símbolo máximo, ele é o exemplo maior que nós temos. Aqui nessa terra, Jesus foi crescendo e a Bíblia fala, ele cresceu intelectualmente, ele cresceu emocionalmente, ele cresceu socialmente, ele cresceu espiritualmente. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso exemplo principal. Mas por que, pastor? Porque nós precisamos falar como Jesus falava. Nós precisamos olhar com olhares de amor como ele olha. Nós precisamos sentir como ele sente. Nós precisamos pensar como ele pensa. Nós precisamos agir e reagir como ele agia e reagia. 3 coisas me chamam muita atenção na vida de Jesus. Primeiro, o seu olhar. Ele tinha um olhar sensível à dor, ao sofrimento das pessoas. Era um olhar como se fosse um olhar de um raio-x. Ele ia direto na ferida, na dor, da alma da pessoa. Ele sabia o que as pessoas precisavam. Segundo, as suas palavras. Uma certa feita, os guardas do Sinédrio foram prender Jesus e Jesus saiu com uma pérola. Eu não vou agora, não é a minha hora. E os guardas voltaram apavorados e falaram, para o Sinédrio: nós nunca ouvimos alguém falar como esse. Ou seja, Jesus tinha uma palavra poderosa. E além disso também, ele tinha obras, atitudes que chamavam e despertavam a atenção de todos, inclusive dos seus próprios inimigos. Não tem exemplo maior, não tem exemplo melhor do que Jesus. O que Deus espera então por nós? Primeiro, Deus não espera que você vá cumprir regras, o que comer ou deixar de comer, o que vestir ou deixar de vestir, você mexer em tal coisa ou não mexer. Essas regras até não são difíceis de fazer, mas o Senhor deixou um mandamento muito maior e muito melhor. Quais são os mandamentos, pastor? O que Deus espera realmente de nós? Que nós sejamos como Jesus. Ninguém amou tanto quanto Ele amou. Ninguém viveu tanto quanto Ele viveu, uma vida tão intensa, tão boa e tão profunda. Ninguém serviu como Ele serviu e ninguém perdoou como Ele perdoou. Jesus é o nosso exemplo máximo. Quando você olhar para Jesus, você vai ver que Ele é digno de ser imitado, digno de ser seguido. Eu quero orar por você agora. Se possível, feche seus olhos. Querido Pai, eu coloco, ó Pai, essas pessoas que estão assistindo essa programação, pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas que talvez estão assim injustiçadas, caluniadas, pessoas em depressão, pessoas que estão apavoradas, que não sabem o que vão fazer, pessoas que talvez já foram injustiçadas, talvez até em alguma igreja, por algum líder, e que estão assim duvidando até do Senhor. Agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, entra na mente e no coração dessas pessoas, muda a história delas, traz de volta a alegria de viver,
traz de volta paz aos seus corações, escreve os seus nomes no livro da vida e muda a sua história pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.